Yeah. Show, show. Muito bem, minha gente. Nesse clima gostoso. Ó. É muito bom para quem curte esses clássicos, né? Tem bom gosto como o Padre Marcos, né? Modesta parte, eu tenho bom gosto, né? Pelo menos nisso daí. Olha aí, minha gente, programa Bendita Hora nessa sexta-feira, iniciando para a honra e glória do nosso Deus. E só convidados aqui hoje de qualidade, hein? E convidadas também. Antes do Padre apresentar eles, e antes da gente falar da enquete de hoje também, que é super legal, quero que você venha junto com o Padre Marcos. Vem junto agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. A nossa igreja está celebrando Santo Irineu. É um grande combatente aí de heresias na nossa fé cristã, hein? Grande, que rogue por nós sempre, Santo Irineu. Muito bem, gente, olha só, os convidados hoje dessa mesa maravilhosa aqui. Vamos começar por elas, né? Primeiro as damas. Ao meu lado direito, ela, né, que é radialista, comunicadora, produtora e fã desse cara aí, ó, Patinha Diniz. Boa tarde. Obrigada, acertaram de novo. Sempre acertam, né? Show de bola, né? Boa tarde, Padrezinho. Boa tarde, Patinha. Que bom estar Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu quero aproveitar só o tempinho que a gente tem aqui. Eu estava conversando com o Rodolfo, a Rede Vida e a Rádio 9 de Julho estarão na Expo Católica. Então eu quero lembrar o povo aí, né, católico, que vá todos, né, na Expo Católica. 4, 5, 6 e 7 de julho. Procure a gente, procure o Rodolfo. 4, 5, 6 e 7 de julho. Padre Marcos estará lá 4, 5, 6, né? Lá, a gente tem horário lá, então procure aí. Bora lá, vai ser muito bom, hein? Boa lembrança, Patinha. Obrigada. Show de bola. Grande Patinha de início, não tem pra ninguém não. E ela, né? Queridíssima, nutricionista de primeira qualidade, clínica, de clínica esportista também. Olha só, nada mais, nada menos do que Jéssica Bárbara da Silva. Obrigada, Jéssica, Padre. Deus abençoe você, que alegria estar aqui de novo. Junto sempre. Quero vir muitas vezes. Isso. Que eu virei. Você é muito capaz, muito querida aqui por nós todos aqui, tá bom? Obrigada, Padre. Agora os mens, né? Ao meu lado esquerdo e o seu direito, ele, que é grande, hein? Ele é o doutor João Pedro Rocha, ortopedista. Doutor João, Deus abençoe. Amém, Padre. Tamo junto sempre. Tamo junto. Grande, Dom. Ele é grande, todos têm talento também. Maravilhoso. Seja muito bem-vindo, viu, doutor? Obrigado, obrigado. E ele está vindo aqui pela primeira vez no meu programa, hein? Super competente advogado. Tem pra ninguém, não. Já é brother do padre aqui, ó. Doutor Diego Bonfim. Boa tarde. Deus abençoe. Obrigado, amém. Deus abençoe. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Muito bem, gente. Olha aí, a mesa tá legal, hein? Não falei pra vocês? Vamos a um pensamento do dia? Vamos ver aí, que eu gostaria de ouvir um pouco os pitaquinhos de vocês aí. Olha lá, vamos ver aqui, ó. Maturidade é viver em paz com aquilo que não se pode mudar. Será? É um pensamento. Na opinião de vocês, maturidade é viver em paz com aquilo que não se pode mudar? Mas você também pode ter maturidade podendo mudar algumas coisas também, né? Você também pode. Algumas coisas que são possíveis de mudança. Eu acho que a maturidade, ela vem de vários outros aspectos, mas eu quero ouvir a opinião da mesa em primeiro lugar aqui. O que vocês acham disso? Eu acho que é difícil dizer, porque já de mudar é difícil, né? Eu acho que em qualquer época da vida mudar é muito complicado. E aceitar as mudanças também é muito difícil também. Aceitar, né? Mas eu acho que a maturidade, ela te dá algumas
uma força maior para algumas coisas, porque você já entende melhor, eu acho que algumas coisas você já se entende um pouco melhor, você já entende que nem tudo depende de você, você já entende, eu acho que é uma questão também de como se olha na maturidade, né? Então são coisas que mudam, porque, acredito que até sim. como você está colocando, eu concordo. Parece que são coisas assim, por exemplo, eu fui adquirindo maturidade como padre, mas por quê? Porque eu fui aprendendo que eu tinha meu modo de ser, que às vezes eu era muito fixo naquilo que eu acreditava, como meu início sacerdotal, mas eu precisei entender que não estava dando certo, e eu precisei me remodelar. Então houveram mudanças, para que eu pudesse atingir onde hoje eu posso dizer, olha, hoje eu estou mais maduro, porque eu percebi que eu tive que abrir mão de algumas coisas que para mim estavam muito fechadas. E para mim aquilo era quase que não dava nem para mexer. E eu hoje mais maduro percebo que sim, eu precisei abrir mão de algumas coisas, mudar algumas opiniões que hoje me trouxe maior maturidade. Esse é o meu pensamento, né, Paty? Concordo com você. Que vem junto com o pensamento de você. Agora eu não sei aqui vocês também. O que vocês acham disso, minha gente? Eu acho que mudanças causam um pouco de desconforto, o que pode ser bom. Eu acho que o grande desafio é a gente saber diferenciar o que eu não posso mudar e o que eu não quero mudar. E entrar numa zona de conforto. Boa. Vocês pensam assim também, rapazes? Minha esposa acha que eu ainda não tenho maturidade, Quem? então... Sua esposa? Tem que respeitar ela, hein? Respeitar a mulher, hein? Eu brinco que quando eu atendo criança, né, eles perguntam, quando é que a criança vira adulto, amadurece, né? Aí eu falo que as meninas por volta dos 13, 14 anos e os meninos por volta dos 35, 40. Eu ainda tô com 38, ainda tenho mais 2 anos para amadurecer. Aí tem chance de pegar, né? Amadurecer mais ainda. Boa, que daqui a pouco vai ter um papo sobre isso aí também. Legal, doutor. E tu, doutor Diego, o que o senhor acha dessa questão, hein? Olha, eu acho que a maturidade, ela traz pra gente esse conforto, vamos chamar assim, essa possibilidade de discernir aquilo que eu devo mudar, aquilo que eu posso mudar e efetivamente deixar para trás ou tomar novos rumos para aquilo que realmente não é importante ou que realmente nos prende a uma situação desconfortável. Legal, bacana, é isso aí mesmo. Gente, gostei, tá vendo? Os pensamentos aqui, legal você ter o pensamento da mesa, né? São pessoas, cabeças diferentes, eu acho bem legal. Mas vamos então aproveitar, nós temos uma enquete aí, que vale a pena a gente refletir aqui, e vamos falar agora sobre amadurecimento, né? Na enquete é isso mesmo, o doutor João entrou um pouco nessa questão aí, ó. Nem sabia. Você acha que os homens amadurecem depois que as mulheres? Amadurecem mais, né? Quer dizer, você acha que os homens amadurecem depois que as mulheres? Com certeza. Sim ou não? Deve ter o claro aí, né? Também. Eu achava que isso, sim, porque realmente, concordo, às vezes a gente, aquilo que as mulheres mais novas já faziam com um requinte de maturidade, bem novinhas, para a gente chegar um pouco próximo disso, é uma idade bem mais estendida. Exatamente. Só que os valores andaram mudando com a cultura de hoje. Tô achando que as mulheres Calma, Jessiquinha. Calma, Patinha. Por favor, explique. As mulheres de hoje, mais novinhas, não todas, elas estão entrando numas aventuras de pensamento que está deixando a desejar. Elas estão muito meninas, elas não estão tendo opiniões próprias, estão se deixando levar por muitas ideologias que, para mim, muito delas fracassadas. Então, aquela coisa que é próprio da mulher, ter aquele requinte de uma maturidade, elas não estão nem experimentando. Eu acho que muitas das mocinhas de hoje, tá? Pelo amor de Deus, Tá bom. Entenda bem. Elas estão deixando de ter a oportunidade de se descobrir como uma potência feminina que sempre foi. Porque elas estão sendo movidas por tantas ideias moderninhas hoje, que eu acho que muitos homens estão equiparados com a cabeça pequena dos homens imaturos também.
Essa é a minha opinião. Mas aí um pouco do que você está falando, Padrezinho, é a questão da geração, né? É uma geração que está vindo claro. com a internet que de repente é um pouco mais rápida. Então a gente, só dar um exemplo rápido, por exemplo, a gente para fazer um trabalho de escola tinha que ir na biblioteca. Eles hoje pegam o celular na mão, faz o trabalho ali, né? Então falando assim, das gerações diferenciadas. Então é a geração. Agora eu não sei se mesmo assim, será que... É uma geração que está muito influenciável pelas redes sociais. Exatamente. Eu acho que é mais isso do que você ter a possibilidade de conduzir as coisas mais rápido do que antigamente. Eu sou partidário da gente ter essa possibilidade de ir em busca de conhecimento mais rápido. Acho muito legal isso, incluindo com inteligência artificial. Eu concordo. Mas eu acho que é mais a pessoa conseguir discernir a boa informação da má informação. E cá entre nós, também não é bem assim, né? Essa geração atual. Minha mãe com certeza está ouvindo a gente. E minha mãe era a pessoa que sempre, quando o primeiro computador que eu tive em casa, ela... Cuidado com a internet, olha a internet, cuidado com o CV. Hoje em dia, ela que manda no grupo do WhatsApp, sabia que de pirona faz cair a perna? Mãe, pelo amor de Deus. Então, eu acho que é o discernimento da informação. Então, mas não sei se é só a geração atual. A gente vê gente eu tô falando compartilhando assim, informação. Eu pintei mais esse quadro atual, porque realmente a gente sempre viu esse pensamento como uma marca já, assim, quase que imutável. Realmente a mulher, ela amadurece pelos princípios dos desafios da vida bem mais rápido do que nós homens. Sim. Tá certo? Sim, então, concordo. Eu peguei essa geração ainda até de mulheres da minha idade, que quando elas tinham 17, 14, 15 anos, elas eram muito mais cabeças do que nós, moleque. Elas eram molecão tonto, besta, desculpa a palavra. E elas já estavam lá na frente. Só que essa geração, não todas, por isso que eu falando, tá? Não todas. Porque a gente vê meninas hoje, mocinhas novinhas, que tem uma maturidade muito grande também, como a gente está falando aqui. Só que uma ala muito grande vem nascendo hoje de uma geração de meninas de 15, 16, 17, 20 anos, estão muito imaturas, meu. Às vezes eu vejo o meu sobrinho, que tem 24 anos, dá de 10 a 0 de uma moça de 24 anos e algumas delas da geração de hoje. Coisa que era raríssimo se ver. É isso que eu estou falando, nesse sentido. Concordo com o senhor, padre, porque eu acho que, em razão dos tempos modernos, né, as necessidades mudaram. E eu fui do tempo que ia na biblioteca fazer pesquisa, então a gente tinha que amadurecer mais cedo. Tudo velho aqui também. Vamos falar a verdade também. Nós somos aniversário essa semana, pai. Fiz quarta-feira. Olha aí, tá 41 anos. Olha, fala a idade ainda. 41. 41. Bacana. Mas a gente... E a gente era obrigado a se virar, né? O português, claro, é esse, né? A gente tinha que correr atrás, não tinha acesso tão fácil às coisas e tinha que dar o seu jeito, né? Hoje em dia é tudo muito na mão, a tecnologia, claro, ela é um facilitador e é bem-vinda nesse sentido, mas existe uma comodidade muito grande para essa geração, eu concordo com Abriu essa outras linha. vertentes também. Abriu outras vertentes. A mulher ficava mãe, era mais natural ela ficar mãe novinha e ter que segurar a onda em casa, e o marido também. Aí vinha muita maturidade rápida. Então hoje mudou, né? Os conceitos, claro. E é isso aí. É coisa de pele, é bom, hein, doutor? Opa. Tô falando pra vocês, hein? Já tô de olho. Escuta o que eu tô falando, é bom mesmo isso aí. Gente, vamos à primeira notícia. Eu quero ouvir um pouquinho a opinião da mesa aqui sobre esse assunto aqui, ó. Inadimplência cresce e atinge 4 em cada 10 brasileiros, diz SPC e CNDL. O número de inadimplentes em abril de 2024 é o maior da série histórica do SPC Brasil, diz Roque Pelizaro Júnior, que é o presidente do órgão. Olha, essa inadimplência vem crescendo bastante aí. O doutor Diego, é isso mesmo? Vem crescendo mesmo? A gente percebe que está tendo uma coisa assim... Os rumores são grandes, né? Exatamente, padre. É verdade. E o importante de se destacar nessa manchete, nessa notícia, é que nós estamos falando de cerca de 70 milhões de brasileiros endividados, conforme um mapeamento de inadimplência, inclusive feito também pela Serasa. E esse nível de endividamento é preocupante, porque tem um impacto muito grande na economia do país.
reflete também no Poder Judiciário, porque nós temos centenas de processos parados, porque a gente chega em um ponto dessa inadimplência em que os credores pretendem receber, mas aqueles devedores que estão em um nível crítico de endividamento não podem pagar. Outro dia eu perguntei para o meu irmão, doutor, o Marcelo, meu irmão. Marcelo, se estiver assistindo a gente aí, ó, um beijo no teu coração. Às vezes a gente tem cuidado para perguntar, mas era um papo, sabe, papo de mesa assim? O pessoal fala que o país está em crise econômica, mas o que a gente vê hoje de gente, praticamente quase todo mundo tem carro zero, os shoppings estão lotados qualquer dia da semana, os restaurantes estão sempre cheios, o pessoal está comendo, é tênis bom no pé da maioria. Eu falo, se eu falo que o país está em crise, como é que a gente está vendo a nossa sociedade, pelo menos aqui em São Paulo, viver de uma maneira que parece que não está em crise? Aí ele entrou nesse papo aí, ele falou assim, é ilusão, o pessoal está entrando em dívida, só que eles não estão pagando, eles não estão conseguindo pagar mais essas dívidas aí. É isso mesmo, doutor? É exatamente, é o uso não consciente do crédito. Então a gente tem um consumismo muito alto, uma taxa de juros alta, principalmente quando a gente olha dentro desse cenário dos endividados, grande parte dessas dívidas está dentro do setor bancário. Então são pessoas endividadas com financiamentos, empréstimos, cartão de crédito, e isso acaba virando aquela famosa bola de neve, né? Então a pessoa entra em uma dívida para sair de outra e fica aquele círculo vicioso e não sabe, chega um ponto que ela fica encurralada, né? Sem saber exatamente como resolver aquela situação. O problema é que a gente não tem educação financeira no Brasil. Não tem. A gente não tem. Então, na escola a gente não teve, são raras as faculdades, eu já comentei aqui, não sei se foi com o senhor ou com o padre Juarez, mas eu fiz 6 anos de faculdade de medicina, integral, ou seja, 12 horas durante os 6 anos, com aula de manhã e à tarde, e eu nunca tive uma aula de educação financeira, de como gerir um consultório, quanto cobrar de uma consulta, de uma cirurgia, como que faz se o paciente não paga, ou como trabalhar com plano com convênio. A gente aprende tudo isso na hora que a gente sai, depois da residência, né? Então, estou falando 6 anos de faculdade, mais 4 de residência. Quando a gente sai da residência, aí cai na vida e aprende aos trancos e barrancos. Eu sei disso porque a área médica é uma área tremenda de inadimplência. A gente tem um número de inadimplentes muito grande. Agora, assim, doutor, vou aproveitar que ele é advogado, tá aqui, ele sabe bem também, né? Como que a gente pode fazer para negociar isso? Tem como negociar para os telespectadores? Muita gente sabe que, infelizmente, está passando por isso também. Tem sim. Hoje em dia a gente tem muitos mecanismos, né, de renegociação, de repactação de dívidas. Certo. E a gente não fala só em mecanismos judiciais. A gente não precisa judicializar essa discussão, levar o credor ou o devedor para dentro de um processo e discutir até que se chegue a um acordo ao longo de alguns anos. Hoje em dia é muito comum que, principalmente no mercado bancário, que é um número significativo desses endividados, eles oferecem meios de repactuação dessas dívidas diretamente com os próprios canais oficiais das instituições financeiras. Hoje também nós temos plataformas, a exemplo desses órgãos de proteção ao crédito, que têm parcerias com essas instituições financeiras, onde eles oferecem campanhas de repactuação de dívidas com abatimento de juros, com uma carência maior. A sociedade tem consciência disso? Acho que não, né? É o que o senhor está colocando agora para nós, né? E, além disso, também os canais oficiais que o consumidor pode buscar diretamente com o seu próprio banco, ou até mesmo órgãos que podem fazer essa intermediação, como o PROCON ou a plataforma consumidor.gov, que possibilita esse diálogo amigável com o credor. A gente devia também, como o doutor falou, realmente as faculdades não ensinam, né? A gente não aprende a cuidar do nosso dinheiro no momento nenhum. Não. Mas acho que também existir um movimento de nós, da comunicação, nas redes sociais, de que ensinasse isso, porque realmente a gente volta até na outra conversa. Os jovens estão consumindo assim, eles precisam ter o melhor celular, eles precisam ter o melhor tênis, eles precisam estar em todos os lugares, eles precisam comer em todos os lugares. As redes sociais ajudam a incitar isso. Então, por que não, né? Mostrar que realmente dá
para sonhar, de repente, como jovem, eu quero sonhar com a minha casa, o meu carro. Então, para que eu chegue nisso, como é que eu vou administrar para eu não entrar em dívidas que eu não consigo? Isso, e hoje está muito fácil abrir conta, os jovens abrem conta, baixa o aplicativo, já está com a conta ali do banco. Então, alguns bancos já têm essa política também de poder ajudar, ó, isso aqui já está passando o limite, você está passando os limites, ó, você gasta tanto com saúde, com comida. Então, assim, existe uma coisa do todo, né, para que isso não exista. Já que realmente eles não dão esse suporte, que os outros órgãos possam, a gente poder ajudar de alguma maneira a sociedade a fazer essas matemáticas, né? Exatamente. É a cultura do brasileiro, né? O brasileiro não olha o valor que ele vai gastar, ele olha o valor da parcela. Então ele tem esse costume de pagar, eu não sei se é só o brasileiro, eu estou falando do brasileiro, porque aqui nós temos muito essa coisa do parcelar. E contar cheque especial como se fosse parte do seu próprio dinheiro. Exatamente. Eu vejo muita gente fazer isso e vira realmente uma bola de neve. E aí estão os números que não mentem, né? O quanto a inadimplência ela cresce. É triste, né? Puxa vida. Então tá aí, tá respondido, né? Acho que o que o meu irmão falou, ele estava bem informado, né? Mas a gente precisa entender realmente quais são os caminhos para, de repente, negociar. Com certeza. Né? Essa porção, porque está crescendo e é assustador. Isso aí complica a vida da família, vai né? acabar com a família, pessoas, assim, a questão até psicológica. Exato. Tem pessoa até se suicida, né? Porque se bobear... Sim, por isso que é importante. É importante mesmo. Essa renegociação, vamos dizer assim, essa negociação, né, do e banco. hoje os canais são muito mais abertos, diretamente entre aquele consumidor que está endividado, o próprio credor, ali a exemplo dos bancos que oferecem até no próprio aplicativo ali facilmente. Hoje não é não tão burocrático, né, para você procurar uma renegociação na própria palma da mão ali da pessoa. Tem ali no celular dela, ela abre e vai enxergar claramente quais são os gastos, onde ela está exagerando um pouquinho. Os próprios bancos vão direcionando nesse sentido. E tem que tomar cuidado com os golpes aí também, né? Que isso aí faz parte hoje, principalmente dos meios das redes sociais, onde você acaba entrando nesses perigos aí depois de entrar em, né? Em dívidas, sim. Em dívidas, assim, é verdade mesmo. Gente, vamos mais uma notícia aqui, vamos lá. Bom assunto, hein? Bora, hein? Ó, alimentação baseada em plantas pode reduzir o risco de diabetes. Mas quais vegetais quais vegetais você colocar no prato? O modo de preparo e o tamanho das porções também interferem no risco de desenvolver essa doença. Alimentação baseada em plantas. Bom, isso aí, de uma certa maneira, eu sempre ouvi falar desde pequeno. Plant-based. Uma dieta plant-based. Quando a gente lê uma notícia dessa, eu acho legal a gente interpretar assim. Olha que legal, né? Temos mais uma opção de dieta para a prevenção do diabetes. E não ler assim, para prevenir o diabetes, eu obrigatoriamente tenho que fazer uma plant-based. Perfeito. Existe uma diferença aí muito grande. Né? Para prevenir diabetes, o que a gente precisa? Controlar, principalmente, açúcar e farinhas brancas. Quando a gente pega uma dieta vegetariana, você pode ter uma dieta saudável e uma dieta não saudável. A plant-based, ela é saudável. Ela não tem farinha, ela não tem açúcar. E é possível conseguir essa estrutura numa dieta onívora convencional também. Basicamente seria isso. Entendi. Apesar da gente... Outro dia nós estávamos discutindo um pouquinho sobre essa questão da saúde, né? Que cada ser humano, ele tem reações, né? Ele tem a sua psicologia diferente e tem o seu biotipo. Então, às vezes, dependendo da manchete, porque tem algumas comidas, algum tipo de alimentação, que elas não são saudáveis, mas elas prejudicam mais facilmente a um tipo da população. Com certeza. Do que outras. Então, dependendo da manchete, você tem que saber adequar. Sim. Quais públicos são mais atingidos. Vamos supor, às vezes o público mais idoso, ou então o pessoal que mora mais na cidade, onde o pessoal trabalha mais comendo fora. Aí sim, alguns tipos de alimentações, elas são mais para algum tipo de público. Eu acho que as notícias, elas só não podem ser colocadas como um slogan assim, para todos os públicos, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas é um assunto que todo dia nós estamos falando, porque tem problemas, pessoas que elas se alimentam, comem doce e tal, mas elas comem em porções pequenas. Equilibrada. Equilibrada, eles são mais naturais do que rasgar coisas.
Então, isso aí é uma coisa que para eles é bom eles saberem, como todos nós, mas não é para todas as classes que muitas vezes isso é o mais necessário, né? Uma coisa que eu falo muito, padre, a melhor dieta é aquela que o paciente dá conta de fazer. Então, se a gente pega uma pessoa que já não gosta muito de comer carne, ela precisa prevenir ali diabetes, está com uma hemoglobina glicada alterada, está com uma glicemia alterada, triglicérides, insulina aumentado, talvez para essa pessoa seguir essa dieta seja bem tranquilo. Agora, se eu atender uma pessoa que ama comer carne, ama comer frango, ama comer produtos de origem animal, você coloca uma dieta dessa, ela até faz uma semana, 2, terceira. Na 4ª semana ela joga fora e nunca mais volta no consultório. Porque não é a realidade dela. É a realidade dela, não é? Exatamente. É um pouco isso aí. E agora, viver mais de alimentação através das plantas, isso pode prejudicar um pouquinho a parte óssea do corpo humano ou não, doutor? Depende de quanto você está ingerindo e depende de quem você é, né? Então, é um pouco do que eu falei aqui também. É um pouco do que você falou. Então, por exemplo, você pega o Michael Phelps, na época auge, que ele era atleta, que ele gastava mais de 10 mil calorias basal por dia, ele podia comer o que ele quisesse. Tá. E ele comia em altas quantidades a comida porque ele gastava aquilo. Agora, eu, uma vida mais sedentária, eu faço atividade física 2, 3 vezes por semana. Eu não vou comer o mesmo que o Michael Phelps vai comer. Porque seu organismo não vai conseguir. Vai expelir, não vai exatamente. consumir o necessário. É o balanço de quanto você ingere e quanto você gasta. Perfeito. E isso daí também tem a ver com não só a sua atividade física, né, ou a vida que você leva. Então, um trabalhador braçal que trabalha na roça, o que ele for ingerir, ele vai gastar ali. Agora, um trabalhador que trabalha de frente para o computador sentadinho aqui, ele pode até ingerir menos alimento e absorver e engordar. Sim. Então, tem isso também e tem o fator genético de cada um. Eu brinco que animais do meu porte, se forem vegetarianos, vão ruminar o dia inteiro. Eu já fui em nutricionista, amigos do meu tamanho que jogaram basquete comigo também já foram nutricionista. E eu tenho inclusive um amigo que falou assim, eu queria virar vegetariano. Nunca fui muito fã de carne, quero ser vegetariano. E a nutricionista foi bem sincera com ele. Ela falou assim, olha, tudo bem, mas você vai comer esse balde de grão de bico por dia. Nossa, já pensou? Então, você precisa aumentar muito o quanto você ingere para você conseguir... Mas isso depende, por exemplo, para mim é uma coisa, para vocês é outra totalmente diferente. Cada um, e depende muito disso também. Eu tenho 2 metros e peso 108 quilos. Não dá para eu comer só vegetal, e é uma delícia. Antes eu tinha um preconceito com comida vegetariana. Eu achava que era igual quando você vai na padaria pedir um prato feito e eu achava que o vegetariano só comia alface e tomate com cebola em cima. O pensamento era esse. E aí você vai no restaurante vegetariano e vê que é uma porção deliciosa, uma variedade muito grande, é uma delícia comer. Mas todo dia, para mim, por exemplo, não vai dar. Eu não vou ter o aporte de proteína, por exemplo, que eu preciso. Eu preciso em torno de 120 gramas de proteína por dia. Um bife de frango de 100 gramas dá 30 gramas de proteína. Caramba. Então, olha o que eu preciso comer para conseguir ter o meu suporte basal. Então, é muita coisa. Você conhecer o seu porte, né, doutor Diego? Exatamente. Se você é um homem não tão alto como ele, você tem que conhecer o seu porte, para saber o tipo de alimentação também. E não tão disciplinado na alimentação, eu confesso. Não, eu sou daquele que gosta de... Porque... Tem né, nutricionista. Vou aproveitar, viu? Porque eu sinto muita dificuldade, né, com a alimentação. Sempre tive bastante, e principalmente dietas saudáveis, né? Então, a gente acaba, diante da nossa rotina do dia a dia, a gente acaba vindo pelo que é mais fácil. Junk food, exatamente. Mas quando a gente faz exercício físico, a gente estava conversando aqui enquanto vocês estavam falando lá, e a gente sente mais necessidade de algumas coisas, mais de verduras, mais, né, de legumes. É uma coisa que parece que o corpo já pede, você já fica mais aguçado por aquilo do que pelas outras coisas, né? É interessante isso também, o organismo da gente vai respondendo ao que a gente faz, né? Oi, olha lá. Elvis Presley, né, gente? Só o clima de rock and roll aqui já animou o padre. Olha, vamos a uma outra notícia aqui que está super legal. Presta atenção aqui, ó. Com ossos de vidro, ela sofreu 300 fraturas e pratica esportes radicais. O diagnóstico de osteogênese, é isso? Osteogênese imperfeita. Isso.
imperfeita veio assim que a carioca Thaís Peçanha, 41 anos, nasceu. A condição é rara e congênita. Rapaz, isso aí é incrível, essa mulher com ossos de vidro. A gente já tinha ouvido falar desse caso, né? Doutor, é isso mesmo? Como que é essa evolução da medicina de um ser humano ter ossos, no lugar dos ossos, vidros, né? Ossos de vidro. Na verdade, esse é o nome popular que a gente dá, né? A osteogênese imperfeita, ela é uma alteração genética rara, que você causa uma mutação na formação da proteína do colágeno, e aí com isso você não forma um colágeno suficientemente bom para a produção da matriz óssea. Ou seja, você não forma o osso forte do jeito que ele deve ser. Então, é um osso fragilizado. Por isso que a gente fala que é a doença dos ossos de vidro. Porque é um osso que, quando a criança tem essa doença, ela cai e o osso quebra fácil, igual o vidro. Que é diferente de osteoporose, essas coisas todas. É diferente de osteoporose. É uma patogenia, é uma doença e uma evolução diferente. Porque nesse caso dos idosos é porque os ossos foram ficando com poros, né? Exatamente. Envelhecidos e fica frágil. No caso dela, não. No caso dela, já nasceu com uma doença no ossinho novinho dela. Exatamente. Ela tem doença na formação do osso. Tá. Existem vários tipos, 6 mais comuns. Ela tem um dos tipos mais raros. E mais agressivos. Se não me engano, tipo 1. Agora de cabeça, agora você me pegou. Mas você, provavelmente, no nascimento, ela teve várias fraturas ao nascer. Caramba. Só pelo trabalho de parto. Talvez só na hora de tirar ela, né? Na hora de tirar, na hora de passar pelo canal de parto, pode ter tido já pode ter os médicos, quebrou alguma coisa na menininha. Na hora de troca. Então, o osso é muito frágil mesmo. E aí, mas ela se reinventou e não aceitou a doença como um limitador. Isso o que a gente quer para todos os nossos pacientes. Mas isso vai muito da personalidade da pessoa também, né? Personalidade, suporte familiar, social. A gente está falando da geração atual, mas a geração atual tem uma coisa muito legal, que é a inclusão. Que antigamente todo mundo tinha vergonha de ter alguém com ossos de vidro na família, tinha vergonha de alguém autista. Você acha que hoje essa geração está aceitando mais a questão? Uma mentalidade totalmente diferente, de aceitação muito maior. Na escolinha do meu filho, ele tem coleguinhas que têm transtorno do espectro autista, ele tem coleguinhas que têm síndrome de Down, ele tem coleguinhas que têm algumas alterações genéticas também. Acho que a informação está ajudando muito legal nisso hoje em dia mesmo, né? Porque antigamente tinha muito preconceito e tinha muito bullying também, né? Você colocava coleguinha... Imagina o bullying que fariam antigamente com uma paciente dessa. Essa menina dessa. Eu acho que é por isso que ela... E ela é de uma geração um pouco mais nova. Uma mulher, 41 anos. 41 anos. É a idade da Jéssica. É uma menininha que nem a Jéssica aqui, ó. Exato. Não é? Imagina tudo que ela já passou. A gente olha uma foto ali, ela tá linda, feliz. Imagina tudo que essa mulher já passou para chegar onde ela tá. Não, porque ela pegou essa geração meia nossa, assim, meio de... Na escola, vai, que isso? Exclusão. Né? Aquela exclusão. E realmente, sei lá, como você falou, né? Se fosse esse período mais recente, por causa da informação, né, Patinha? Sim. Eu acho que realmente... Mas eu li um pouco da história dela, diz que na escola, as crianças, quando perceberam que ela tinha uma certa fragilidade, até as brincadeiras eram... As crianças, as amiguinhas dela na escola, tinham esse cuidado com ela, porque sabiam que podia machucá-la, né? Então, talvez por isso... Olha como faz diferença. Né? Um meio que ela está, dela ir, né? Falando, não, eu tenho esse problema, mas eu consigo fazer qualquer coisa. Eu consigo brincar, consigo fazer um esporte radical. A gente não tem coragem, eu não tenho coragem, por exemplo. E ela tem, né? Essa coragem. Então, como a gente... Nosso convívio, um bom convívio com as pessoas realmente faz a diferença na vida da pessoa. Mas eu também tenho uma curiosidade. Por exemplo, no caso dela, né, dessa moça, será que tem alguma coisa a ver também com os pais? Por exemplo, uma vida talvez não saudável da mãe ou do pai, alguma coisa hereditária, pode ajudar a ocasionar? Isso aí, às vezes o pai e a mãe é perfeitinho, bonitinho, uma vida saudável e pode acontecer isso. Não tem nada a ver com vida saudável, não. Nada a ver. A osteogênese imperfeita é uma alteração genética que pode acontecer de novo, que é o nome científico para nova. Então, de novo não é que aconteceu outra vez, aconteceu novo. Então, ela pode ter pais e mães antepassados, ascendência que nunca teve a doença e ela apresentar, mas é comum pacientes com osteogênese imperfeita passarem essa alteração genética para o filho também ter. Aqui no HC, no Hospital das Clínicas, que eu sou assistente, a gente tem alguns pacientes que são filhos de pacientes com osteogênese imperfeita.
Perfeito. Então, pode acontecer essa transmissão, mas não pelo que viveu uma vida desregrada e aconteceu isso. É que nem não é Virgulino, né? O Enoque. Que ele mesmo falou em público, assim, que ele tem um problema de visão, que é uma coisa que já veio dele de nascença, mas não da esposa dele, os filhos dele, acho que só um que enxerga normalmente. Todos os outros ficaram com o mesmo probleminha que ele. E nenhum deles vieram, uns antecedentes dele, não tinha ninguém com essa doença. Veio dele, só que os filhos podem ter também. Muitas vezes ele é o primeiro da família. E aí ele tem uma chance de transmitir geneticamente para os filhos. Nosso diretor tem uma pergunta aí. Na verdade, padre, eu só quero... uma notícia que saiu esses dias também, que um menino de 3 anos com a doença dos ossos de vidro passa pela primeira cirurgia reparadora via o SUS, na Bahia. Foi uma oportunidade de uma qualidade melhor de vida, né, para ele, né, e no SUS, pelo menos lá na Bahia, isso não existia nesses casos. Então, assim, já é uma boa notícia, né, para quem passa por isso também, né? Pelo SUS lá da Bahia? Pelo SUS na Bahia, pela primeira. A gente tem vários tipos de cirurgias diferentes para determinadas alterações que uma criança pode ter, né? Uma criança, por exemplo, que nem a Thaís, que já é uma mulher adulta, mas teve várias fraturas ao longo da vida, essas fraturas, esses calos vão deformando um pouco os ossos e isso vai mudando o trajeto, fazendo com que o osso fique mais curvo ou menos curvo. Então, a gente tem alguns tipos de cirurgia que a gente vai fazendo pequenos cortes no osso e realinhando ele para deixar ele reto e a gente coloca uma haste que ajuda no crescimento lá dentro. Talvez, foi em Salvador, se não me engano, acho que foi essa haste mesmo que foi colocada ela vai crescendo junto com o paciente, então você trava ela numa parte do fêmur e na outra. A haste é um componente por dentro do outro e ele vai crescendo conforme a criança vai crescendo. E isso lá impede que ela tenha essas fraturas que vão deformando o osso dela. É uma haste de crescimento guiado. Interessante. Eu fico pensando, hoje nós estamos vivendo essa cultura da vaidade extrema, tanto homens quanto mulheres. Uma curiosidade que eu tenho. Hoje, pessoas que nem precisariam, mas tem... eu não gosto da minha altura. Eu quero ter a altura do Dr. João. Quero chegar aos 2 metros de altura. É capaz de uma pessoa que tem 1,80 m, quase, como eu, quase, 1,70 m. Eu quero chegar a 1,90 m. Tem gente que vai lá para aumentar os ossos na perna, no braço. Como é que faz? É possível isso? É possível. É um Frankensteinzinho, mas tá tudo certo, né? Mas vamos lá. Exatamente. Saiu na mídia também uma russa, se não me engano, que quis aumentar os ossos da perna dela. Isso existe. É uma questão totalmente estética. E por ser uma questão estética, é muito problemática, porque você está pondo a pessoa em riscos e um tratamento que não é indolor. Então você tem que primeiro fazer ela passar por algumas avaliações até com um psicólogo para ver se realmente é isso que ela quer. Por quê? O alongamento dos membros dos ossos, ele é feito com o uso de fixador externo. Então o que a gente faz? A gente fixa a perna ou a coxa do paciente com fixadores circulares, que o pessoal chama de gaiola, ou alguns lineares mais novos. A gente corta o osso e aí, ao longo dos meses, a pessoa vai girando uma chavinha e aí ela vai alongando 1 milímetro por dia. Ela gira 6 vezes a chavinha e vai alongando 1 milímetro por dia e a gente tem que, no máximo, alongar 6 centímetros por vez. A gente faz isso muito para crianças que nascem com, por exemplo, fêmur curto congênito ou que sofrem algum tipo de trauma. Diferente. Que é totalmente diferente dessa questão puramente estética que a o pessoal está fazendo. Estética, acho que o cara tinha que colocar no cérebro disso aí, para ele aumentar o cérebro dele, para parar com essa palhaçada. que lá no HC, quando a gente precisa operar as crianças com fixador externo, a gente leva a família para uma avaliação com psicólogos. Porque você precisa cuidar, limpar, girar a chavinha no tempo certo. Rapaz. Então, mesmo muitas vezes crianças que precisam de alongamento, a gente contraindica se a psicóloga falar, a família não sabe lidar com o fixador, ou a criança não sabe, a gente contraindica. Interessante isso aí. Olha, tem esse foi um exemplo aqui. Deixa eu ver aqui. Esse aí é o rapaz que cresceu? Esse daí. Pô, mas ele cresceu pra caramba. Bastante mesmo. Pensa que cada segmento a gente pode alongar até 6 centímetros. Mas isso pode também haver uma rejeição, né? Pode haver uma rejeição. Rejeição não, porque a gente não está pondo nada que faça alongar lá dentro. O osso, ele vai formar um osso novo.
né? Conforme ele vai crescendo, o osso vai se formando. A gente fala que é um regenerado ósseo novo. Então é o osso dele. Mas, por exemplo, isso aí, para ter isso aí, a pessoa não pode ter problema nenhum, tipo osteoporose, nada disso aí, né? Não pode. Porque senão vai forçar o osso dele. Pode forçar, tem que tomar cuidado. Você põe o fixador, alonga, depois você trava esse alongamento e deixa mais alguns meses com o fixador, sem alongar. Porque se você tirar, o osso é frágil, tem risco de quebrar, ter fratura. Sim. Então, tem muito... Eu acho que essa ideia aí, olha lá, eu acho que essa ideia aí foi aquela vinda da África, daquelas mulheres que colocavam aqueles colares aqui no pescoço, que ia alongando o pescoço dela, né? Acho que vai... Não, tô falando isso, mas... Gente, vamos lá. Mais uma notícia. Bora. Vamos ver, hein? Aqui, ó. Meu parceiro faleceu e tínhamos união estável. Tenho direito à pensão por morto? Além de comprovar que a união estável estava vigente quando houve a morte, é preciso que o companheiro falecido estivesse na qualidade de segurado do INSS. Aí, gente, tá vendo? Muita gente agora está procurando seus direitos, né? Tá morando junto? Tá namorando muito tempo, mora na mesma casa? Morreu. Eu quero meus direitos. Vai com calma com a dor aí. A pessoa tem que estar, assegurado na qualidade do INSS. É isso mesmo? É isso mesmo, padre. Primeiro que o benefício da pensão por morte, ele, em termos simples, ele nasce de uma espécie de transferência daquele benefício que a pessoa recebia, a pessoa que faleceu recebia em vida, como, por exemplo, uma aposentadoria, e ele é transferido para esse companheiro ou esse cônjuge sobrevivente, né? Então, essa é a primeira premissa. De fato, essa pessoa que faleceu, ela tem que ter a qualidade de segurado, ou seja, ela estava contribuindo com o INSS regularmente e já estava, eventualmente, recebendo algum outro benefício. E, em relação à união estável, é necessária a comprovação, de fato, hoje em dia é muito simples, vamos morar juntos e acabam se esquecendo de regularizar, né, a situação e, efetivamente, o INSS ele não vai reconhecer aquela união estável ou aquele direito se não houver provas. Entendi. E aí tem que ser mediante prova documental. Então, uma pessoa que está simplesmente assim, ela está namorando ou morando juntos, os dois, e de repente, só que eles não vão, tem que procurar o quê? Um cartório, eles têm que ir no cartório. Primordialmente, sim. Para reconhecer a união deles, de alguma maneira, para que caso, eventualmente, uma das partes venha ao falecimento, o outro, se tiver, os dois têm que estar assegurados no INSS, tem que estar pagando direitinho. Exatamente. Se tiver, tem direito, mas tem que primeiro os dois têm que estar ligados a um tipo de uma união. Exatamente. Legal. Então, a simples união, efetivamente, ela pode ser documentada não só por meio de cartório, né? É o ideal que esteja, então, que esse casal ele compareça ao cartório, faça uma declaração pública perante o cartório. Mas isso é muito importante, o senhor está falando, porque tem muitas mães, eu falo isso, não sei se vocês já ouviram falar isso, muitas mães que às vezes o filho está namorando com alguma mulher que a mãe não gosta e sabe que ela está morando por perto, porque está de olho, ou em alguma coisa que o filho dela tem. Às vezes o filho dela tem uma casa, tem carro e tal, e aquela moça, para a mãe, é safada. E é só que eles estão muito tempo namorando. Muito tempo. E ela fala, essa mulher vai ter direito nas coisas... Ela vai ter direito se o filho foi fazer alguma legalização com ela, porque se eles estão só por tempo juntos, mas não foram procurar um cartório para tentar validar aquela união de alguma maneira, então esse perigo não existe, doutor? Na verdade, existe. Existe? Existe porque o ideal é que haja, né, se for a intenção do casal, de fato, reconhecer aquela união, formalizar por meio de uma escritura em cartório. Formalizar. Mas mesmo que não esteja formalizada, pode haver ainda implicações de direitos de um do outro, se caso acontecer Pode. E hoje em dia isso é muito discutível, né? Tem se disseminado bastante a questão, muitas pessoas na contramão desse movimento, tentando evitar justamente esse tipo de situação, formalizam contratos de namoro, por exemplo, para dizer, olha, não é uma união estável.
Tá. Então a gente tem um limite aqui, uma linha muito tênue entre o que seria um contrato de namoro, uma união estável propriamente dita. A união estável, ela parte do pressuposto de que aquele casal ele tem justamente um relacionamento duradouro, público, e com a intenção, de fato, de constituir família. E nessas premissas é que essa pessoa, esse companheiro sobrevivente, ele pode procurar o INSS, por exemplo, para pleitear esse direito, mediante outras provas, caso não exista essa escritura pública. Então, os filhos comuns, muitas vezes, então já tem a certidão de nascimento, a comprovação de que houve uma coabitação, então comprovantes de residência, a compra, a aquisição de bens em comum, por exemplo, carros, imóveis, tudo isso serve de embasamento para reconhecimento daquela união estável. Porque a gente vê muitos casos, né? Até de artistas que tem, né? Tem esses problemas, depois morre um dos lados, fica aquela conversa, os filhos ficam revoltados, porque a outra parte se acha no direito, porque estava muito tempo com a sua mãe, com o seu pai, sei lá com quem. É uma coisa complicada mesmo. Vamos ver como é que está a enquete aqui, Patinha? Bora. Tá? A enquete, nós falávamos sobre... Vamos lá. Você ainda... Como é que é? Amadurecimento das meninas. As mulheres ainda amadurecem mais rápido do que os homens menos. Olha o que a pessoa está falando. Sim, os homens ainda necessitam amadurecer muito mais. 84% fala disso, que sim. Tá? Que as mulheres amadurecem bem mais rápido do que os homens. 16% diz que não. Eu estou nesse 16%. Deve ser homem. Ó, 16%. Eu tô nessa aí, brother. Hey, man. Tô nesse 16 aí. Tá? Fechou? Vamos fazer o A junto? Poxa, sexta-feira tá gostoso aqui. Gente, olha, eu agradeço então bastante aqui a participação de todos vocês. Doutor João Pedro, foi uma alegria. Você vai voltar, não vai? Com certeza. Se Deus quiser. Só chamar. Doutor Diego, tamo juntos, gostei demais da sua participação. Obrigado. Volta aqui com a gente. Prazer, vai ser um Patinha. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis sempre. É nóis sempre. Vamos lá, hein? Grande Patinha. Obrigada, Padre. Jéssica, obrigado, que Deus Obrigada, abençoe. amém. Gente, um final de semana abençoado e um domingo abençoado do Senhor. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Amém. Cover me! Ela.